Você sofreu um acidente no trabalho, mas achou que era coisa leve e decidiu não ir ao médico e nem avisar a empresa? Olha, isso acontece com muita gente. Às vezes é só um corte no dedo, uma pancada no ombro, uma torção ali leve no tornozelo. Na hora parece que não precisa de nada. Você respira fundo, segue o dia e até esquece o que aconteceu. Mas esse tipo de atitude pode trazer muitos problemas lá na frente. Se a dor piorar, se a lesão aumentar, ou se você precisar se afastar, pode ser bem difícil ou até impossível provar que aquilo teve relação com o trabalho. E aí, você pode acabar ficando sem nenhum direito. Para quem está chegando agora, meu nome é Alan Manuel, eu sou advogado trabalhista, especialista em acidentes e doenças do trabalho, e aqui no canal eu explico com exemplos da vida real quais são os direitos de quem se machuca ou adoece por causa do trabalho. Hoje eu vou te mostrar o que acontece quando o acidente é leve demais para procurar ajuda e por que isso muitas vezes acaba custando caro lá na frente. Muita gente acha que se o acidente foi leve, não precisa ir para o médico. Só que isso pode ser um erro e dos grandes. Quando você não procura atendimento, você não registra o que aconteceu. E sem registro, fica muito difícil comprovar depois que aquele acidente teve relação com o seu trabalho. Pensa aqui comigo. A Carla cortou a mão lavando ali uma bandeja no refeitório da empresa. Ela fez um curativo com papel toalha, passou ali um álcoolzinho em gel e seguiu o turno. 3 dias depois, a mão dela começou a inchar, infeccionou, uma coisa horrível. Ela foi lá no hospital, mas já era tarde. Ninguém tinha anotado o acidente, não teve laudo, não teve nada. Agora imagina o Rodrigo, ele caiu de leve ali numa empresa, caiu lá da escada, estava organizando ali o estoque e levou uma queda. Ele sentiu ali uma dorzinha nas costas, mas achou que era só uma pancada, né? 2 semanas depois, começou a ter uma dormência ali nas pernas. Quando procurou ajuda médica, o exame mostrou que tinha uma lesão ali na coluna. Só que, como ele não relatou nada na empresa e não buscou atendimento na hora, fica bem difícil mostrar que aquilo teve relação com o trabalho. Ou seja, que aquilo teve relação com a queda que ele sofreu. Esse tipo de situação acontece direto. O problema não é não se tratar, não procurar o médico. Obviamente que isso é um grande problema, mas aqui o grande problema que eu estou trazendo é não deixar nenhum rastro, nenhum documento que comprove que aquilo realmente aconteceu dentro do ambiente de trabalho. E sem prova, gente, o INSS pode negar o benefício correto, pode te dar um benefício 31 no lugar do 91. O perito ele pode dizer que não tem como saber se o problema realmente foi causado pelo trabalho. E ele está certo em fazer isso, porque ele não vai fazer isso sem prova, sem registro. E aí, mesmo que o acidente tenha sido real, você vai acabar arcando com tudo sozinho e a empresa não vai te ajudar com nada. Agora, se você passou por isso e tá vendo esse vídeo dias depois do acidente, não entre em pânico, tá bom? Ainda dá para tomar algumas atitudes para tentar se proteger, principalmente se a dor ainda tá ali ou se o problema piorou. A primeira coisa é procurar atendimento médico. Isso aí é o primeiro passo. Mesmo que já tenha passado algum tempo, é importante explicar para o profissional de saúde o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e dizer lá que foi no trabalho. Isso aí vai ser registrado no seu prontuário e pode ajudar mais para frente, principalmente numa perícia do INSS ou até num processo judicial. A segunda coisa é comunicar à empresa. Se você não falou nada na hora, ainda dá tempo de mandar uma mensagem por escrito. Pode ser por e-mail, WhatsApp ou até um bilhetezinho ali assinado. O importante é deixar registrado. Se a empresa tem livro de ocorrência ou um setor de segurança do trabalho, você também pode pedir para fazer esse registro formal. Não adianta tentar esconder ou fingir que nada aconteceu, tá bom? Se o problema piorar, você vai precisar de prova. E quanto mais cedo você registrar, melhor. Agora que você entendeu a importância de registrar o acidente, vamos falar sobre os direitos que você pode ou não ter quando o acidente é considerado leve. Primeira coisa, para ter estabilidade no emprego, é preciso ter 3 coisas. Primeiro, que o acidente tenha relação com o trabalho, isso aí você tem. O segundo, que você tenha ficado afastado por mais de 15 dias. E terceiro, que tenha recebido o benefício do INSS de espécie 91. Se qualquer uma dessas condições não acontecer, faltar alguma dessas condições, a estabilidade não vai ser aplicada. Vou te dar um exemplo aqui para ficar mais claro. O Marcelo ele se ralou no equipamento ali da empresa, pegou 2 dias de atestado e voltou a trabalhar. Ele não chegou a se afastar pelo INSS. Meses depois ele foi demitido. Nesse caso, a empresa pode demitir. Ele não tinha estabilidade. Tá bom? Outra coisa que o pessoal pergunta muito é sobre indenização. Só que a indenização depende de 2 principais coisas. Primeiro, tem que ter algum tipo de dano físico, emocional, estético ou financeiro. Segundo,
segundo, tem que existir culpa da empresa, ou seja, ela precisa ter agido ali errado ou deixado de evitar algum risco que causou esse acidente. Se o acidente foi leve, se ele não deixou nenhuma sequela e a empresa cumpriu as normas de segurança, aí não tem como você pedir indenização. Ó, um exemplo aqui, ó. O Carlos, ele tropeçou sozinho no pátio da empresa, caiu, bateu o braço, mas foi tombozinho leve. Ele sentiu dor ali só alguns 2 dias ali, mas não procurou médico e também nem tinha o que dar ali de atestado. Realmente ele foi uma coisa bem leve. Esse tipo de situação, além de ser difícil de comprovar, não vai gerar direito nem à estabilidade nem à indenização. Agora, claro, tem casos em que o acidente parece leve, mas o quadro piora com o tempo. E aí a história muda, tá bom? A Patrícia, por exemplo, ela cortou o dedo numa folha de papel, não deu importância, só que o lugar infeccionou, criou inflamação que afetou ali o movimento da mão dela. Ela procurou atendimento, explicou o que tinha acontecido e depois conseguiu provar que essa lesão teve início naquele corte. Nesse caso, como houve ali um agravamento e o dano foi comprovado, aí ela consegue se afastar se teve mais de 15 dias de atestado e consegue aí o reconhecimento desse acidente de trabalho. Então, o ponto principal aqui é: acidente leve sem afastamento geralmente não dá direito à estabilidade nem indenização. Mas se houve um agravamento, aí a situação pode mudar. Agora, mesmo que o acidente pareça leve, tem algumas atitudes simples que podem te proteger muito caso o problema volte ou piore no futuro. Primeiro, sempre que sofrer um acidente no trabalho, por menor que seja, procura atendimento médico. Mesmo que não precise de atestado, vale pelo registro. O médico anota no prontuário ali o que houve, né? Que houve um trauma, que houve uma sequela. Isso pode ser usado aí por você como prova. Segunda coisa é avisar para a empresa por escrito. Não precisa ser nada muito formal, pode ser uma mensagem no WhatsApp, um e-mail pro RH. O que importa aqui é você contar como é que foi esse acidente, que você se acidentou e como é que ele foi, como é que ele aconteceu. Isso aí já serve como um sinal de que o acidente aconteceu naquele dia e naquele ambiente. A terceira coisa para você documentar tudo que puder. Se ficou com um local inchado, você vai tirar foto. Se foi atendido no posto, guarda o protocolo. Se comentou com alguém, salva a conversa. Parece exagero, mas na hora de comprovar, qualquer detalhe pode fazer toda a diferença. Quer ver aqui um exemplo? Felipe, ele prendeu o dedo numa porta de ferro. Doeu que sua peste ali na hora. Mas ele nem quis sair do setor, continuou trabalhando. No fim do dia, tirou uma foto ali da mão inchada e mostrou ali, mandou uma mensagem pro supervisor dele avisando. 3 semanas depois, começou a sentir uma dormência danada, foi do médico, né, pediu ali o histórico e ele levou todas as mensagens dele. Isso aí ajuda a conseguir o afastamento correto e o reconhecimento do acidente de trabalho. Ou seja, prevenir não é só usar o EPI, não. Prevenir também é registrar, tá bom? Mesmo quando o acidente é leve, você não sabe se aquilo vai evoluir. E se evoluir, você vai precisar de prova. Então, é isso, gente. Acidente leve também é acidente. E quando a gente não procura atendimento, não registra, não avisa ninguém, pode acabar ficando sem nenhum direito, mesmo quando você está com a razão. Se a dor piorar ou a lesão evoluir, você vai precisar provar que aquilo aconteceu no trabalho. E sem documento, sem laudo, sem registro, a Justiça e o INSS podem não reconhecer. Por isso, o mais seguro é sempre procurar atendimento, mesmo quando pareça desnecessário. E deixar tudo registrado de forma simples, ali mais clara, tá bom? Você já passou por alguma situação parecida, teve um acidente leve no trabalho e depois ficou com dúvidas sobre o que fazer? Me conta aqui nos comentários. Vai ser muito bom trocar experiência sobre isso. E se você quiser entender melhor quais tipos de acidentes geram instabilidade no emprego, confere esse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Lá eu explico certinho como funciona. A gente se vê lá.